Chegamos. Vai? Agora vai. Eu acho que era o Ah, que filtro bom. aqui Ah, e pode ser. estava travando. Então tá jóia. Vamos retomar? Vamos sim. Então tá bom, vamos lá. Bom, eu tava falando um pouco da minha história com a Bíblia, né? Eu tenho um problema sério com a Bíblia, com essa questão de ler aí. Eu tinha muita dificuldade de ler Bíblia. Eu fui colocado, caí meio que de paraquedas aí Então, para manda um pouquinho. O irmão foi levantado em que ano para cooperador de jovens? ano 2000. Ano 2000. E o irmão não tinha entendimento nenhum da Bíblia. Eu li a Bíblia, quando eu comecei a congregar, eu comecei a ler a Bíblia em 94. Eu comecei a ler a Bíblia. Mas não ler a Bíblia com dedicação. Ler a Bíblia porque tinha até um grupinho de irmãozinho na época que de vez em quando a gente se reunia para ler Bíblia, era muito legal. Mas não aquela coisa para você se aprofundar na Bíblia, né? Não tinha essa curiosidade para poder me aprofundar na Bíblia. Então eu caí meio que de paraquedas. E o legal da minha história, que assim, era uma salinha pequenininha, né? Onde eu atendia, e tinha um menino, gente do céu, presta atenção nisso. Tinha um menino, o cooperador de jovem geralmente ele ora para as crianças ir para a reunião de jovem, né? Eu orava para esse menino não ir, porque porque ele fazia pergunta e aí ele me deixava numa situação meio difícil. Na verdade era um mocinho na época, né? Ele era um mocinho, eu era novo de cooperador de jovem e ele sempre tinha uma pergunta diferente. Então eu chegava na reunião de jovem, eu começava a sofrer um pouco esse negócio dessas perguntas, por antecipação, né? Eu falava, meu Deus do céu, que pergunta que ele vai fazer hoje, né? E geralmente ele chegava um pouquinho depois, então não dava para mim saber que pergunta que ele ia fazer. Então eu ficava sofrendo, porque eu caí na besteira de falar para a mocidade que eles poderiam fazer pergunta, né? Ó, se tiver alguma pergunta, eu achava bonito que o operador de jovem responder pergunta. Ah, se tiver pergunta, vocês fazem pergunta. E apareceu esse menino, ele veio de Minas. Hoje ele é o cooperador, gente, do ofício ministerial do Amanda 2 aqui, o Everton. Um abraço para ele, se ele estiver vendo a live aí. Mas ele era um mocinho que acabou me fazendo muito bem nessas perguntas dele, porque começou com essas perguntas, eu cresci em curiosidade bíblica. Eu comecei a me esforçar para entender um pouco mais de Bíblia. E isso foi me trazendo um pouco mais de entendimento, um pouco mais de sabedoria na parte das escrituras. Não que eu entenda, porque hoje, como eu disse, sempre falo, quando eu vou falar em live ou conversar com alguém, eu tenho um ponto de vista. São pontos de vista em relação às escrituras. E aí, tem gente que tem pontos de vista diferentes. Nós temos uma mesma Bíblia e nós temos diversos tipos de igreja, né? Nós temos desde a primeira, que é a católica, a mais antiga, depois todas as outras protestantes no mundo inteiro. Então, são centenas de igrejas que usam a mesma Bíblia. O que a gente vê, então? Uma interpretação diferente para cada um, né? Sim, E nem por isso a gente vai desrespeitar esses nossos irmãos, independente de onde eles estiverem. Aliás, claro. um beijo grande aí para todos os católicos que estão vendo a nossa live. Um beijo grande para todos os irmãos das outras denominações que, com carinho, estão assistindo a nossa live. Então, é tudo uma questão de interpretação, mas nem por isso nós vamos deixar de dar glória, porque é o mesmo Deus. A gente dá glória para o mesmo Deus. E se a gente conseguir manter o máximo de comunhão, e é o que eu sempre digo, em vez de você discutir, gastar energia para tentar provar para o outro se ele está certo ou errado, junta a energia dos dois e tenta converter o terceiro, entendeu? Que está na droga, que está na prostituição, que está fazendo coisa errada. Então, em vez da gente ficar gastando energia para tentar convencer que a minha está certa, a minha interpretação está certa, ou a sua está certa, vamos pegar essas duas energias, né, das mãos e tentar converter, arrancar do mundo da dor, do sofrimento, da calamidade, da prostituição, das drogas, alguém que ainda não conheceu Deus. Essa sempre foi a minha ideia. Uhum. Mas eu sempre digo que é uma questão sempre de interpretação. Como eu comecei, então, a ler mais as escrituras, obviamente eu comecei a compreender um pouco mais as coisas e hoje, graças a Deus, eu criei um método meu mesmo para leitura, né? São diversos métodos de leitura da Bíblia, mas eu criei um método que para mim se encaixou muito bem e eu gosto muito dele e eu vou compartilhar com vocês aqui nessa noite, nessa live. Eu acho que vai ser de proveito para todo mundo. Glória a Deus. Com certeza aí tenho certeza que vai ajudar todo mundo que está aqui hoje. Então, antes que o irmão Anderson aí comece a falar, dar essas dicas, já envia essa live aí para todo mundo que vocês conhecem, que também vai ser beneficiado por esses conselhos, por tudo que o irmão Anderson adquiriu e vai estar passando para nós, porque nada melhor do que aí a gente receber conselhos dos céus, né? Conselhos que vai edificar a nossa vida espiritual. Então, aí aproveite e já envia essa live e vamos lá, irmão Anderson. Vamos lá, beleza. Então, o que acontece? Hoje a gente tem
vários tipos e métodos para você ler a Bíblia. Tem gente que vai falar, olha, começa do Novo Testamento. Tem gente que fala, ai, começa de Salmos. Outros falam assim, ai, começa de Provérbios. Eu acho muito bacana, cada um tem um método, de novo, é o meu jeito de fazer, tá? Eu acho que sempre você tem que começar do começo. Começa do começo, começa de Gênesis. Ah, irmão, mas eu não entendo nada lá de Gênesis. Tudo tem um começo. É igual andar de bicicleta, né? Às vezes a gente sofre muito quando a gente começa a andar de bicicleta, aquela dor na perna, aquela coisa toda, mas de repente você começa a se acostumar, começa a ganhar gosto pela coisa, daqui a pouco você está pedalando, daqui a pouco você está fazendo 10 quilômetros, daqui a pouco você está fazendo 20, enfim. Assim é a Bíblia. Você precisa começar. O que não dá é você ficar olhando para a Bíblia achando que você vai dormir, né? Ah, eu vou dormir, eu vou orar a Deus. Lamanaia, Jesus, glória a Deus. Aí dorme na comunhão, né? Dorme na comunhão, liga para os profetas amigos, fala, irmão, dá glória, ora a Deus por mim, que eu creio que Deus pode me dar o dom de ler a Bíblia. Esquece que isso aí não vai acontecer, tá bom? O que vai acontecer é você fazer a sua parte, você se esforçar para aprender. É o que eu digo, é igual andar de bicicleta, é igual fazer caminhada, é igual fazer dieta, né? A gente vai ter os altos e baixos, vai ter aquela hora que quem está fazendo dieta sabe disso, né? É um sofrimento. Aí você chega aquela hora que você vê aquele, né? Meu Deus, você vê aquela bomba de chocolate, você fala, Senhor, cobre com o teu sangue. Vai acontecer a mesma coisa com a Bíblia. Se você não tiver muito definido que você vai ler, que você vai se esforçar para aprender, esquece. Porque não vai entrar na sua cabeça. Deus não vai colocar, não vai te dar isso aí. Ah, eu vou pegar tudo isso aqui e colocar dentro da sua cabeça. Que nem meu sobrinho uma vez chegou em mim, né? E eu fui ajudar ele a fazer uma lição. O Igor, a mãe dele deve estar assistindo essa live, a minha irmã. E aí ele me chamou para fazer uma lição. Ele falou assim, ô tio, por favor, tio, me ajuda, tio. Por favor, você precisa me ajudar, você precisa falar para Deus o que a gente precisa fazer para me entender tudo de matemática sem precisar estudar. Falei, rapaz, deixa de ser vagabundo, rapaz. Então, o que acontece? Acontece a mesma coisa no meio cristão. Às vezes a gente quer que as coisas venham de forma mais simples, de forma mais rápida, que a gente consiga compreender, né? É uma característica nossa. Agora vamos lá, qual que é o meu método? Comece do começo, mas antes, faça um devocional. Gente, é muito importante isso que eu vou falar para vocês. Eu acho que essa é a parte mais importante. É demonstrar devoção para Deus no sentido da leitura da Bíblia. Mas você definir um lugar da tua casa. Definir a Bíblia que você vai usar. Porque tem gente que pergunta, irmão, que Bíblia que eu uso? Começa com a Bíblia que você tem. Começa com a Bíblia que você tem. Vou usar sempre o exemplo da bicicleta para ficar mais fácil, tá? Ah, quero comprar uma Bíblia porque eu vou comprar aquela Bíblia que vem com um monte de explicação, aquela que tem hebraico, que tem grego, tá. É a mesma coisa de você comprar uma bicicleta de 7 mil reais, aí você vai fazer o primeiro pedal, no primeiro quilômetro você fala, não era bem o que eu imaginava. Eu acho que eu investi no lugar errado, não sei se era isso que eu queria. Então, antes de você comprar uma Bíblia top, comprar um dicionário top, comece com o que você tem aí. A sua Bíblia mesmo, a Bíblia que você tem. Comece com ela. Começa a ler ela, começa lá em Gênesis. Ah, irmão, mas eu não compreendi o primeiro capítulo de Gênesis, é muito complexo para mim. É muito complicado o primeiro capítulo de Gênesis para mim. Ah, os demais até que vai, mas tem coisa que eu dou aquela engripada, eu dou aquela enroscada e não vai. Então, depois que você faz o devocional, que você começa, cria um lugar para você ler. Número 1. 2. Faça uma oração antes da leitura. Peça para Deus. Fala, Senhor, o meu desejo é ler a Escritura. O meu desejo é entender a tua palavra. Me ajuda. 3. Se você tiver uma pessoa que está com ânimo de estudar com você, de ler com você, coloca essa pessoa, faz um grupinho no WhatsApp, 1, 2, 3 amigos. Sabe? Defina um horário para vocês conversarem. Faz chamadinha de vídeo. Olha, eu li hoje. O que você entendeu dessa parte aqui? Ah, eu entendi tal coisa. E você, o que você entendeu? Eu entendi tal coisa. Então é legal fazer com um grupinho também. Se puder, faça isso. Então, faça o seu devocional dessa forma. Tenha um lugar de leitura, faça a sua oração. De preferência, crie um grupinho para que vocês possam ler a Bíblia. Comece do começo. E, se puder, faça um jejum nesse momento. Ah, irmão Anderson, você vai falar de jejum de novo? Gente, são causas espirituais. São coisas do céu. Se você puder dedicar um jejum para a leitura da Bíblia, eu garanto que vai melhorar a tua vida na leitura aí uns 300%. Vai melhorar muito.
esse contato que você vai ter com a Escritura. Por quê? Porque no momento que você está fazendo um jejum, o seu próprio corpo e tudo que é espiritual que está dentro de você fica aflorado para as coisas de Deus. É como se portas e janelas dentro de você se abrissem para as coisas de Deus. Então pensem nisso. Pensem nisso, em fazer um jejum, em se dedicar dentro desse devocional. Então você vai ter um lugar para você fazer essa leitura. Cuidado, né? Porque tem gente que fala assim, ah, eu escolhi o sofá, irmão Anderson. Ah, meu sofá é uma benção, ele me abraça, pronto. Você lê 2 versos e dorme. Então não adianta. Tem que ser um lugar que te dá comunhão, né? Uhum. Outra coisa, gente, pelo amor de Deus, vou chegar bem pertinho aqui. Não faça a leitura da Bíblia dentro do banheiro, porque não é revista, tá bom? Porque tem gente que está acostumado a ler no banheiro, né? Daí ele vai lá, ele já está acostumado a deixar a Bíblia lá no banheiro. Aí vai começar a ler. Gente, eu falo para vocês que tem, porque eu conheci pessoas que faziam isso. Aí chegou em mim uma vez e falou assim, mano, eu não consigo compreender. Eu falei, mas como que você está fazendo? Ah, eu chego do meu trabalho tarde da noite, eu entro no banheiro e vou ler a Bíblia. Eu falei, sabe quando que Deus vai abrir seu entendimento? Nunca, parceiro. Nunca. Porque é uma coisa tão sagrada, uma coisa tão santa, uma coisa tão linda a palavra de Deus. Demorou tantos anos para ser escrita. Demorou tanto tempo para chegar nas nossas mãos. E você vai ler nessa hora, guerreiro? Você tá me tirando. Não tem como. Né? Então, dedique um lugar na sua casa. Dedique um lugar mesmo. Santifique um lugar da tua casa para essa leitura. Santifique um lugar dentro da tua casa para essa leitura. O que é santificar? Estenda a tua mão. Fala, Senhor, vai ser aqui, nesse lugar. Vai ser aqui que eu vou ler e vou buscar a tua presença. Vai ser aqui que eu quero que o Senhor clareie a minha mente. Abra os meus olhos espirituais para eu conseguir enxergar o que está dentro das Escrituras. Esse, para mim, é o primeiro passo. Porque eu comecei dessa forma. Vai ter dificuldade? Lógico que vai. É natural ter dificuldade, gente. Vai ter coisa para desanimar? Vai. Tem casal que a mulher vai olhar e vai falar, ih, você está aprendendo alguma coisa? Sei não, hein? Sei não se você está aprendendo. O contrário também é verdadeiro. Vai ter marido que vai falar, ih, você não sai, você não larga essa Bíblia mais. Será que você está aprendendo alguma coisa? Aí é a hora da gente mostrar que a gente está aprendendo. Demonstrar mais amor, mais misericórdia, mais caridade. Mostrar para Deus que a gente realmente está amando Ele. E através das Escrituras. Não fiquem com medo de Gênesis, do princípio da Bíblia. Não fiquem com medo disso, porque tem gente que fala assim, ah, é tanta morte, é tanta coisa, não sei quem lá morreu. Não é nada disso. Começa a ler e desenha a história dentro da tua cabeça. Olha a história. Cria, tenta entrar dentro daquela história. A comunhão traz essa história. Você vai entrando dentro da história devagarzinho. Gente, é a coisa mais linda do mundo. Vocês vão se pegar chorando várias vezes. Essa semana, eu estava lendo aquela parte que Jacó volta para a terra do pai dele, né? Para a terra de Isaac. Então, ele sai corrido da casa de Labão, com as 2 esposas, as 2 escravas, aquele monte de filho, um rebanho enorme, coisa de judeu, né? Aquele monte de filho, um rebanho enorme, Deus já tinha prometido que ia ser muita gente que ia sair deles. Ele volta, né? Ele volta, eu acho muito top essa história. Eu entrei na história e comecei a sentir Deus, sabe por quê? Porque eu entrei na caminhada deles, eu entrei junto com Jacó. Parece que eu estava do lado de Jacó, vindo e pensando, meu irmão quer me matar, porque Esaú, ele tinha saído fugido, né? Ele tinha levado a bênção do irmão dele, tinha trocado lá no Isaac. Lembra que ele fez um guisado, um prato de guisado, e a Rebeca falou, some daqui que teu irmão quer te matar, porque ele chegou aqui e seu pai já tinha dado a bênção. Daí ele vai para lá, e a hora que ele volta, né? Depois de 20 anos, gente, 20 anos, imagina a situação desse homem, o sofrimento que estava. Aí ele volta devagarzinho e vai pensando, meu Deus, a hora que eu chegar lá, meu irmão vai me matar. E eu estava nessa história, Carol, eu comecei a sentir Deus. E eu tenho certeza que você, quando estiver lendo a sua Bíblia, você também vai sentir Deus. Eu não tenho dúvida nenhuma que você vai sentir Deus nessas histórias. Quando ele está voltando, é a coisa mais linda do mundo, que ele se encontra com os anjos. E ele coloca o nome de Maná. Deus está nesse negócio. E eu achei muito linda essa parte. Eu comecei a sentir Deus, porque daí ele encontra com o anjo no Val de Jaboque. E a história de Jacó muda. A história de Jacó muda. Porque o anjo toca nele e fala, a partir de agora teu nome é Israel. Eu mudo a tua história. E tocou na juntura da coxa e Jacó começou a andar mancando. Quer dizer, todo crente que tem um encontro verdadeiro com Deus,
Vai ser a mesma coisa dentro da Bíblia. Você vai de ler sua Bíblia. Você vai mudar o jeito de interpretar o que você está lendo. E aí você começa a glorificar Deus e começa a entrar dentro das histórias. É essa a ideia. Então, recapitulando, cria o devocional. O que é um devocional, né? É mostrar para Deus que você é devoto mesmo àquilo que você está fazendo. Então, como que você prova isso? Escolhe um lugar da tua casa. Santifica com oração aquele lugar. Senhor, vai ser aqui. 2, se puder fazer em grupo, ótimo. Fica chique demais, porque daí vocês podem ir debatendo as ideias. E coloca meta. Olha, vamos ler um capítulo a cada 2 dias. Enfim, coloque meta para você cumprir essas metas. 3, que eu acho top, que eu acho que é uma parte. Se você puder fazer acompanhado de jejum, fazer a leitura antes de trabalhar. Então, para fazer essa leitura antes de eu ir trabalhar. Faça um jejum nesse período aí. É 1 hora de leitura, é 1 hora de meditação, 1 hora de devocional, ou é meia hora. Esse período, tenta ficar em jejum. Tenta consagrar essa leitura para Deus. Vou contar um exemplo para vocês. Chegou um irmãozinho aqui na minha casa, falou assim, Anderson, eu queria aprender a ler a Bíblia. Eu tenho certeza que ele está vendo essa live aqui agora. Ele falou assim, Anderson, eu preciso aprender a ler a Bíblia. Eu falei, é simples, é só começar. O que eu tenho que fazer? Eu dei essas dicas para ele. Ele falou, posso vir na sua casa toda quarta-feira? Isso aí já faz uns 10 anos. Eu falei, pode. Quarta-feira é o melhor dia para mim. Eu falei, sem problema. Eu falei, e aí, como que a gente vai fazer? O que você vai fazer? Ele falou assim, eu vou ler o máximo que eu conseguir e o máximo que eu conseguir interpretar. Eu falei, e aí, como que você vai fazer a hora que você chegar aqui na minha casa? Ele falou assim, a hora que eu chegar na sua casa, explicar todos os capítulos que eu li. Pode ser assim? Eu falei, tá ótimo, tá perfeito. Qualquer dúvida, é só você me chamar, me ligar, qualquer dúvida que você tiver. Sabe o que acontecia, Carol? Em cada 7 dias que ele chegava aqui, ele chegava aqui a cada 7 dias e passava 15, 20 capítulos de uma vez. Ele chegou a passar 3 livros de uma vez, numa semana. Ele ganhou tanto gosto, e olha que ele nunca... Salmos, por exemplo, ele fez questão de passar salmo por salmo, mas foi, olha, prestem atenção, 7 meses. Em 7 meses, ele leu a Bíblia inteirinha. Ele pegou tanto gosto que ele começou. Depois ele lia antes de leitura da Bíblia. Eu aconselho vocês, façam isso, se dediquem, vale muito a pena. Oi? Irmão tá me falando de novo. Aí. Travou. Cadê o irmão Anderson? Aqui, ó. Fiquem aí, pessoal. Já vamos resolver o problema. Travou, mas já vai voltar. Irmão Anderson tá aí? Gente, eu vou reiniciar a live, porque não tá indo. Vou tentar mais uma vez mandar a solicitação aqui para ele. Oi, Carol. Voltou, travou, irmão Anderson. A minha internet tá boa, tá? Vamos ver se foi a minha aqui. Agora eu tirei o meu Wi-Fi e deixei nos meus dados móveis que estão melhor. Vamos ver. Beleza, qualquer coisa você dá um toque, tá bom? Beleza, então. Pode. Maravilha. Então, a gente estava falando sobre a leitura da Bíblia, né? Daí, agora à tarde, eu estava pensando, né? Falei, nossa, eu podia
a gente podia fazer uma interpretação, né? Pegar um texto da Bíblia e a gente dar uma interpretada junto. Porque vocês vão se deparar com isso. Top! Vocês vão se deparar. Sabe o que me veio uma ideia? Porque aqui, ó, o pessoal tava comentando ainda quando os comentários eu tinha deixado aqui, que queria fazer um grupo de WhatsApp, eu não sei se o irmão viu. O que o irmão acha da gente fazer, sei lá, uma jornada de estudos da Bíblia? Uau! Nossa, que legal. Seria top. Vamos amadurecer essa ideia. Vamos amadurecer essa ideia. Seria top, ó. Quem participaria aí? Deixa eu colocar os comentários aqui de novo. Quem aí teria prazer em participar dessa jornada de Bíblia com a gente? Tirando as dúvidas com o irmão Anderson. A gente poderia pegar, tipo, primeiro, né, começar por Gênesis e fazer uma jornada de Gênesis, depois uma jornada de Êxodo. O que vocês acham? Quem aí participaria? Coloca assim, coloca eu aí, eu quero, coloca aqui eu quero pra gente ver se vai vir bastante gente com a gente nessa, né, irmão Anderson? Vamos ver o que o povo pensa aí. Vamos ver o que o povo pensa. E aí a gente amadurece a ideia. Porque de repente precisa fazer não pode ser um grupo com 500 pessoas, né? Porque senão complica um pouco. Não, vai ser um grupo assim, vamos, né, limitar aí. Mas vamos amadurecer essa ideia durante a semana. E semana que vem a gente faz um planejamento e semana que vem a gente vê quantas... A gente conversa. A gente conversa com quantas pessoas a gente pode montar esse grupo para também poder... Porque querendo ou não vai surgir aí dúvidas de todo mundo. E se tiver muitas pessoas, a gente não vai conseguir, né? O irmão não vai conseguir aí dar conta de tudo. Então, sei lá, a gente vai estabelecer um limite de pessoas aí e fazer um grupo para a gente fazer jornadas de Gênesis, jornada de Êxodo. E assim a gente juntos, né, estuda a Bíblia junto, tira todas as dúvidas. O irmão Anderson aí vai nos ajudar. Olha, muita gente falando que quer, irmão Anderson. Olha, e é legal a gente pensar que é o seguinte, hein? É só uma ajuda que eu vou dar, hein, gente? Quem dá comida pronta é o McDonald's. E você tem que comprar aí. É só ajudar. Como eu te falei, cada um tem que se esforçar. Mas a gente vai amadurecer essa ideia. Eu acho que é legal você ver no seu direct depois. Eu também vou ver. Para depois a gente amadurecer essa ideia e, de repente, fazer um grupo, né? Ver quem vai participar e... Acho que é legal. Verdade. E aí a gente... O que a gente pode fazer? Né, limitar um número de pessoas. Eu faço um grupo no Telegram. E aí a gente faz essa jornada pelo Zoom, né? Até pelo Zoom. E aí, né? A gente pode fazer um planejamento aí. Durante a semana a gente faz um planejamento. Gostei, vocês deram uma boa ideia aí quando falaram do grupo. Nos veio aí esse desejo. Então, acredito aí que vai ter bastante gente com a gente, irmão Anderson. Que legal. Legal, a gente vai amadurecer, tá bom? Vamos conversar sobre esse assunto aí. Porque de repente não tem muita... De repente vai... A gente tá falando aqui, né? Achando que pode ter muita gente, de repente não tem. Aí vamos ver o que eles vão falar aí. Sim. Mas eu acredito, pelo menos aí umas 50 pessoas já falou que quer. Ah, é? Legal. Eu tô vendo aqui. Agora, verdade. Começou a ficar bom. Então, a gente vou fazer assim, gente. Ainda eu com o irmão Anderson vamos conversar essas semanas, vamos fazer um planejamento e quando a gente fazer, né, tiver com esse planejamento pronto, eu venho aqui nos stories e falo para vocês. Tá bom, isso aí. Pode continuar, irmão Anderson. Legal. Então, o que eu falei para vocês é que a gente vai se deparar, de repente, com alguns textos que a gente vai ter algum tipo de dificuldade. Então, eu peguei um texto aqui aleatório, um salmo, né, que a maioria das pessoas conhecem. Quem tiver com Bíblia aí, abra a Bíblia, e quem não tiver com Bíblia no celular, enfim, abram aí no Salmo 42, que é um salmo bem conhecido, que eu acho que é legal a gente dar uma olhada nesse salmo aí, que a gente vai se deparar com algumas coisas que eu acho que vocês vão se deparar também na hora que vocês estiverem lendo. Tá? Eu peguei um salmo aleatório aqui para a gente dar uma olhada.
Só deixar muito claro que esse salmo que a gente está pegando aqui não é um salmo para a gente entrar aqui do profundo, do hebraico. Não, é só para a gente ver como fica mais fácil para a gente ler. Se a gente tiver alguma dificuldade no meio do percurso da leitura, o que eu tenho que fazer quando eu me deparar com uma dificuldade na hora que eu estiver lendo. O Salmo 42, a gente começa a entender o seguinte, olha, a alma nela por servir a Deus no seu templo. É um masquil para o cantor mor entre os filhos de Corá, quer dizer, era um cântico, né? Feito pelos filhos de Corá. Aqui, na verdade, quem fazia esses cânticos aqui, já começa uma coisa para vocês pesquisarem. Pô, quem que é Corá? Quem que é esse cara aqui? Corá? Corá é um creme, é alguma coisa de passar no rosto, é uma pessoa. Então, é hora de pesquisar. Então, todo mundo que está vendo a live tem celular. Pesquise quem foi Corá. Quem foi da família de Corá? Por quê? E aí a gente sabe que a gente vai descobrir quando a gente pesquisa? A gente descobre que Corá era da família dos levitas. Olha só, tinha 12 tribos em Israel e essa tribo era responsável só pela adoração no templo. Pela adoração, pela parte da mudança do tabernáculo, no caso, era dali que saíam os sacerdotes, enfim. Quem são essas pessoas, então? Exclusivamente esse daqui era uma pessoa que cuidava da parte do louvor, tá? Do louvor do tabernáculo. Olha que interessante. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Lindo verso, né? Lindo. Mas todo mundo sabe interpretar? O que ele quis dizer com isso? Por que ele colocou aqui essa figura, né, de linguagem? Como o servo brama, aquele desejo, né, o servo, desculpa, como o servo brama pela corrente das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Então, o que é o servo? Dá uma pesquisada, olha lá o que é o servo. Dá uma olhada lá nas imagens, que bichinho que é. Aí você descobre que parece um veadinho, que ele anda lá naqueles lugares que tem pouca vegetação, que o leão sempre está atrás dele para tentar pegar. E aí você começa a criar uma cena dentro da sua cabeça. Imagina esse bichinho indo querer tomar água, com todo aquele cuidado, com todo aquele medo, ou ele está passando por um período de seca, porque aqui o que indica que ele estava com muita sede, esse animalzinho, e por certo esse salmista fez essa comparação, ele falou, meu Deus, esse bichinho deve sofrer tanto quando ele está com sede. Daí ele pensou assim, o meu sofrimento é muito semelhante a esse. Eu sofro desse jeito. Porque no momento de seca espiritual, olha gente, é o momento que a gente está vivendo agora, né? E aí você olha e fala assim, poxa vida, eu tô com uma sede, uma vontade de sentir Deus, aqueles irmãos que gostam dos cultos fervorosos, fala assim, meu Deus, muda até a voz, Senhor, ai, que vontade de pular, de bater palma, porque é a alegria dele, né? Aqueles irmãos que já vai direto para a gradinha, a igreja tá vazia, mas ele quer ficar na gradinha daqueles cultos fervorosos, né? Aqueles irmãos que já sai de casa marchando, meu Deus, ele dentro do carro ele já manda mensagem pro companheiro, você vai estar no culto, vem comigo, dá glória, sobe na comunhão. A alegria de quem tem o desejo, né, de estar lá, participando da liturgia, do culto, enfim. O que a gente vê aqui é exatamente isso que está acontecendo com esse moço, né? E olha o que diz aqui, verso 2, a minha alma tem sede de Deus. Aí ele deixa muito claro quem está sentindo sede. Ele dá o exemplo do bichinho, mas ele fala, a sede é minha. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei, me apresentarei ante a face de Deus. Ou seja, a questão aqui não é nem o local que ele está. A questão aqui é o sofrimento dele. É o sofrimento, é o que ele está passando. O que ele está passando é a angústia da alma dele de não ter essa água de Deus, mas não pelo lugar que ele está, porque Jesus falou, né? O Senhor é Espírito, importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Então, eu adoro aqui na minha casa, você está adorando aí, as pessoas dessa live estão adorando nas vossas casas, dando glória, orando, enfim, se esforçando. Só que ele falava assim, mas eu sou diferente, eu queria estar no templo. É característica de algumas pessoas, a genética dele mesmo já diz que lá dentro dele que ele só vai sentir Deus se ele estiver no templo. Então é de cada pessoa isso daí. E ele era esse tipo de pessoa que ele dizia, quando a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando entrarei me apresentarei ante a face de Deus. As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite. Gente, olha só.
Quando você pega a pirâmide de Maslow lá, né, para quem estudou Maslow, você vê a pirâmide das necessidades. As necessidades primárias do ser humano é comer, beber, dormir, tomar água, fazer xixi, fazer cocô. Olha aqui a situação desse homem. Ele falou, ele usou uma necessidade primária para dizer: a minha alma tem sede. Sede. É uma situação que ele jogou todas as necessidades dele para a necessidade primária espiritual. Olha que interessante. Aí ele diz: as minhas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Então ele tinha dois conflitos. Olha que interessante essa leitura. A gente começa a ver que esse camarada está sofrendo muito. Eu estou com dó dele já, porque eu já entrei nessa história. Você que está na live, se você já entrou, você vai começar a sentir dó dele também, porque ele não consegue ir para a casa de Deus, ele está sofrendo muito, e agora entra o terceiro componente dessa história. Alguém que diz aí: e aí, cadê teu Deus? Por que você está triste desse jeito? Você só anda triste para os cantos. Que Deus é esse que você serve, que não te traz alegria? Que Deus é esse que você serve, que não faz você sorrir um pouco? Que Deus é esse que deixou você entrar nessa depressão? Que Deus é esse que deixou você perder o sono? Olha que coisa interessante, foi o que aconteceu com ele. Uhum. E aí, verso 4. Quando me lembro disto, né, desculpa, verso 3. As minhas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Aí ele diz assim: quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma. Pois eu havia ido com a multidão. Ido para onde? Fui com eles à casa de Deus. O sofrimento dele é porque ele não congregava. Agora deve ter um motivo, né? Porque ele começou a lembrar e aquilo começou a trazer muita amargura para ele. Ele falou: não estou indo mais. Quanta gente que está nessa live aqui que não está congregando mais? Que perdeu as forças? Principalmente por causa da pandemia. Quanta gente que está na nossa live aqui hoje que perdeu as forças porque perdeu alguém que amava por causa da pandemia? Quantas pessoas que estão vendo a nossa live hoje que perderam a alegria por causa de alguma coisa que aconteceu na sua vida, no seu trabalho, na sua história? E aí, quando ele lembra do passado, ele fala: nossa, eu fui tão feliz lá. E será que essa felicidade, essa história vai se repetir na minha vida? Então, quando a gente começa a ler a Bíblia e você começa a se encontrar com os personagens, como está acontecendo agora, você fala: meu Deus, que coisa linda essa história. Aí eu começo a ver esse menino. E olha que interessante, né? Pois eu havia ido com a multidão, no verso 4. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Gente, olha que top. Eu preciso fazer isso aqui para representar, né? Para entender. Você já chegou num culto? Eu já, né? Você já chegou num culto, você pegou a igreja lotada, porque tem culto que é top, né? Aquela festa, né? Aquela festa, aquele ânimo. Aí você pega aqueles corredor tudo lotado, e aí você vai andando no corredor, e é top que nesses cultos você acha sempre as mesmas pessoas, que são as pessoas que gostam disso. Aí você chega no corredor, tem um irmãozinho de braço cruzado assim, ó. A organista fala que a hora ele já tá marchando, né? Já tá marchando. Aí esse camarada que tá aí no corredor de braço cruzado, na comunhão, ele olha para trás, ele acha um companheiro. Você já percebeu o que ele faz? Ele olha para trás assim, ó. É desse jeito. É desse jeito. Sabe por quê? Porque tá todo mundo festejando por uma alegria que é comum para todo mundo, ou para aquele grupo de pessoas. Então, aquele grupo de pessoas, eles estão felizes por estarem ali. É o que estava acontecendo com esse daqui. Ele falou assim: eu ia festejar com os meus companheiros. Isso não está acontecendo mais. E aí eu não consigo ir mais, e alguém fala para mim que pode ser o adversário, algo espiritual, pode ser material, pode ser alguém, dizendo: cadê o teu Deus? Você nunca mais vai sentir essa alegria, você nunca mais vai dar glória como você dava antes, você nunca mais vai falar aleluia, você nunca mais a linguagem vai te tomar. Nunca mais você vai manifestar o poder de Deus na tua boca. E de repente nós olha para esse salmo, olha eu já estou ficando emocionado porque eu estou vendo a história desse menino. Eu já entrei na história desse menino e tomara que o pessoal da live também entrou, né? Porque a gente começa a se identificar com ele. Muitos que estão vendo essa live aqui, que tem aí entre 25, 30, 35 anos, 40 anos, tem os mais velhos, tem os mais... mas essa turma dessa idade aí, esse bloco, foi um bloco que sentiu muito a presença de Deus já. Foi um bloco que passou por prova, mas sentiu muito a presença de Deus já. A gente conheceu lugares de oração terríveis, casas que a gente ia orar terríveis,
sabe? O povo já começava, vou usar essa expressão, tem gente que não gosta, tá? Marchar, mas é cada um, gente. Eu conto até um exemplo, um negócio de contar esse exemplo, porque a primeira vez que eu mexi com a parte elétrica de uma casa, eu tomei um choque e gritei. Ai, aquele grito, que eu tomei um choque. Só que depois eu fui tomando mais choque e eu fui acostumando. Então tem gente hoje que sente Deus e ele consegue se controlar. Claro, meu filho, você sentiu Deus 300 vezes. Mas quem sente Deus pela primeira vez, pela segunda vez, pela terceira vez, é difícil de controlar demais. É muito complicado, porque é uma descarga muito grande de poder, né? E feliz quem recebe essa descarga. Mas vamos voltar no texto, porque vocês vão se deparar com esse tipo de coisa na leitura de vocês, o pessoal que está na live. O que acontece? Ele diz assim no verso 5. Por que estás abatido, ó minha alma? Vem uma pergunta, né? E por que perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Meu Deus! É forte esse assunto. A esperança volta nele, né? E tomara que a esperança tenha voltado no coração das pessoas que estão vendo essa live agora. Tomara que a esperança tome o teu coração. Tomara que essa tristeza saia de dentro da tua alma nessa pequena leitura que a gente está fazendo agora. E tomara que esse espírito bom que está aqui conduzindo essa live junto com a gente entre na tua vida, na tua casa, e você, a partir de agora, faça, sim, um devocional de leitura bíblica. Porque o que você está sentindo hoje, você vai sentir em 1 de Gênesis, em 2 de Gênesis, em 3 de Gênesis. Você vai sentir quando você entrar em Levítico, quando você entrar em Deuteronômio, quando você lê Oséias, quando você vê Mateus. Em todos os lugares você vai conseguir sentir Deus numa leitura bíblica. Olha que interessante. Verso 6. Ó, meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida, porquanto lembro-me de ti desde a terra do Jordão e desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Que ele estava lá, por certo, ele estava lá em cima, no norte de Israel. O templo, o tabernáculo, estava lá embaixo em Jerusalém. Então ele deveria estar mais ou menos aí uns 80 quilômetros, e ele não estava porque ele queria. Alguma coisa aconteceu para esse salmista ir parar no norte de Israel. Eu acredito que ou ele deveria ter sido preso, ou ele deveria ter sido levado cativo por alguém, ou ele estava fugindo de alguma coisa. Certo é que ele não conseguia ter acesso ao templo. Né? E todos nós que estamos aqui nessa live hoje, quem está tendo acesso ao templo? Quantas coisas a gente lembra, né? Eu acredito que você, eu, todos que estão nessa live, devem estar lembrando de alguma coisa. Meu Deus, eu peguei um culto top. Sabe quando você começa a lembrar? E, nossa, você lembra daquele testemunho? Meu Deus, que... Falando de, quando o irmão falava dos cultos que a gente ia, que fazia questão de ficar lá na frente do púlpito, na gradinha, né? Eu lembro de uma situação que eu nunca esqueci. Eu congregava muito do Recreio 2000 de Hortolândia, né? E eu lembro uma vez que eu fui lá e aí eu falei assim, tipo, a gente chegou muito atrasado na hora do testemunho. E aí que eu, tipo, a igreja lotada, mas lotada, lotada, lotada. E aí eu falei, pensei assim comigo, não tinha condição de entrar. O que eu vou fazer? Eu vou, a hora que o irmão tava para abrir a liberdade do testemunho, eu falei, ó, o irmão abrir a liberdade, eu vou lá na frente. Aí vão pensar que eu vou testemunhar, vão me dar espaço. E eu fiz isso. Nossa, olha que estratégia! Não, olha que estratégia boa! Estratégia tanto. E aí eu fui. Quando eu fui, que eu cheguei na frente, Deus falou comigo, você veio até agora, você vai testemunhar? Aquele dia eu tremi, eu gelei, eu quase desmaiei no corredor, porque eu sou uma pessoa assim. É muito raro eu testemunhar, muito raro mesmo. Só quando Deus assim me arrebenta mesmo. Mas aquele dia, a hora que eu cheguei, que eu pensei assim, nossa, me dei bem, eu vou ficar aqui, cortei na frente de todo mundo. Deus falou comigo, não, agora você vai testemunhar. Você não veio até aqui, agora você vai testemunhar. Você vai contar a obra do teu cabelo. E aí eu teve que ir. Ainda foi, acho que, uma das últimas vezes que eu fui culão pro Recreio 2000. Né? Meu Deus. E, enfim, a gente fazia muito isso. Eu lembro quando também tinha lá quando o irmão Fernandão ia pro Amanda 2, né? Nossa vida! Nós ficava na porta da igreja e aí a hora que os irmãos abriam, as irmãs saíam correndo para pegar o primeiro lugar. Eu nunca esqueço disso. Eu saía correndo com a bolsa da minha mãe e falava, não, nós vamos sentar lá na frente hoje. Olha só, eu me lembro, agora você falando disso, eu me lembro de uma reunião da mocidade que eu fui quando eu era moço ainda, para ver o irmão Hermelindo de Cabreúva.
aqui em Hortolândia, no Novo Ângulo, eu não vou esquecer disso nunca. Foi uma reunião da mocidade top. Eu fiquei em cima do muro, sentado, em cima do muro do lado do pórtico lateral. Era a coisa mais linda do mundo. Eu amava, né? E a mocidade da época amava isso. Então, a gente viveu bons momentos, né? Por isso, eu acredito que a vida desse menino aqui da Bíblia foi mais ou menos isso, né? Ele viveu bons momentos, ele sentiu Deus junto com aquela turma toda, e agora ele estava angustiado porque ele não estava sentindo mais. Carol, olha, diante de Deus, Deus está me visitando aqui, e eu posso dizer para você que tem muitos que estão nessa live que viveram esses momentos, viveram um momento de alegria, de Deus tomar, de abraçar, aquela coisa de rodopiar de alegria, porque eu me lembro que, pelo menos na nossa região, aqui era uma mocidade muito pobre, muito humilde, sabe? E a gente se deparava com essas coisas, era a coisa mais linda do mundo para nós. A gente esperava 15, 30 dias para participar de uma reunião na mocidade como essa, né? E de repente a gente estava lá. Chegou o grande dia, né? Então a gente chegava na comunhão e Deus pegava nós mesmo. Pegava no colo e era uma alegria. E quando a gente vê esse salmo, olha só o que o salmo trouxe para nós hoje, né? Um salmo aleatório, olha o que ele trouxe para nós hoje. Olha que interessante. É exatamente o que estava passando esse menino, esse salmista. E ele diz assim, ó: um abismo chama outro abismo ao ruir das suas catatupas. Meu Deus, o que é isso? Catatupas. Tem gente que fala, deve ser catapulta, aquele negócio de jogar pedra. Então, olha que interessante, né? Não sabe o que é? Pega o dicionário, dá uma olhada lá no dicionário, vê o que significa isso. Eu tenho certeza que a maioria aqui não sabe. E eu quero ver se alguém sabe aí. Ou escreve nos comentários aí, gente. Vamos ver se vocês sabem o que é. Tem a ver com água, tá bom? Tem a ver com água. Vamos ver, escrevam aí. Vamos ver se alguém sabe. É tipo uma poça ou não? Porque aqui em inglês, ó, é water spout. Water spout. O que seria tipo uma poça? Quase. 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 Deixa eu ver se alguém escreveu. Não. Ninguém sabe. Não? Gente, sério? Ah, tá ali, cachoeira, isso mesmo, a cachoeira. Então, o que lembra que eu falei para vocês que esse salmista estava lá no norte de Israel, perto do Monte Hermon, né? Então, o Monte Hermon, ele, quando acontece o degelo, né? Quando começa o verão, desce muita água. Então, ele começou a olhar para aquilo. Olha só, no começo ele fala que ele está com muita sede, e agora ele compara essa enxurrada de água, né? Passando por cima dele, levando ele como um monte de prova, um monte de luta, um monte de angústia que agora ele passa. Então, ele começa a olhar para o passado e, em vez de a dor diminuir, ela aumenta. Porque ele fala, eu acho que eu não vou viver isso de novo. Eu não vou viver o que eu vivi. E creia, você vive, só depende de você, só depende do seu esforço. Deus nunca mudou de lugar, ele está no mesmo lugar te esperando, como a parábola do filho pródigo. Deus não saiu do lugar dele, ele continua sentado no trono de justiça, esperando a gente voltar. E com toda a alegria do mundo, de braços abertos. E quando a gente volta fazendo festa mesmo, volta dizendo que Deus é bom, volta com alegria, volte com os cânticos de alegria. E o salmista, para a gente concluir, né? Eu peguei esse texto aqui meio que aleatório, justamente para isso. Se a gente pegar o 40, a mesma coisa, a gente vai ter uma interpretação, a gente vai se deparar com algumas palavras que você não vai conhecer. Pega o dicionário, olha na internet. Antes de você comprar um dicionário, eu vou comprar um dicionário top, porque eu vou começar a ler a Bíblia. Lembra do assunto da bicicleta? De você investir super caro numa coisa? Calma. Começa a ler, toma gosto, faz o devocional, faz seu jejum, faz sua oração, cria um grupinho. Tudo para o nome de Deus ser glorificado. E precisar também, né? Grifar uma Bíblia. Eu acho que não tem problema, porque você está estudando ali. Eu não vejo problema em grifar a Bíblia, irmão, vê? Nenhum. Eu tenho uma Bíblia aqui, meu Deus do céu, ela é toda rabiscada no bom sentido, tá? Fazendo anotação. Vou lá, anoto uma coisa, anoto outra. Tem coisa que eu acho muito interessante, passa até um marca-texto gigante em, sabe, não, amarelo fluorescente. Medo de marcar a Bíblia, não. Não tenho medo disso, não tem problema nenhum. Gente, é o que eu sempre digo. Tá. É melhor você marcar a Bíblia porque você leu. Imagina você chegar em Apocalipse, ela tá toda marcada, cheia de post-it, folha no meio, anotação, aquele monte de coisa. Ela tá dessa grossura, ó, assim.
do que ela ficar linda, maravilhosa, né, bonitinha, só que você nunca abriu. Exatamente. Não adiantou nada. Não adiantou nada. Sabe que eu vou contar um segredo para vocês, eu não vou aguentar, senão eu vou explodir. Que me veio agora, tá bom? Uma vez me falaram sobre um filme chamado Livro de Eli. Olha o crente assistindo o filme, dá um glória. E aí... É um segredo bom esse aqui. Livro de Eli. Eu falei, meu Deus, livro de Eli? Não, André, você precisa assistir que é bom, você vai ver, tem a ver com a Bíblia. Quando falou tem a ver com a Bíblia, eu falei, então eu preciso assistir esse filme aí. Na época eu baixei no meu computador e fui assistir o filme. Eu achei muito top. Porque o personagem, todo dia, ele lia um pouco. Chegou um momento que ele não precisava mais da Bíblia. Sabe o que aconteceu? Ele decorou toda a Bíblia. Meu Deus. Ele era a Bíblia. Ele tinha tudo dentro dele. Então, já pensou que top? Você chegar e falar assim, olha, tô tranquilo. Quer levar a Bíblia? Pode levar. Já pensou se chegar um tempo, né, que alguém fale assim, nós vamos tomar a Bíblia de todo mundo. Será que a gente, nós que estamos aqui nessa live, a gente conseguiria fazer uma nova Bíblia por tudo aquilo que a gente leu? Vamos pensar nisso. Tomou a Bíblia de todo mundo, não tem Bíblia mais do mundo. Será que nós conseguimos fazer uma Bíblia? O verso primeiro de Gênesis eu sei. Você sabe o segundo? Alguém sabe o segundo? Pensou a gente fazer uma live, alguém sabe de cor o segundo verso da Bíblia? Alguém sabe o terceiro? Alguém sabe Oséias capítulo 2? Será que a gente conseguiria montar uma Bíblia? Essa é a pergunta. Agora é o momento de nós se esforçar para isso, que se um dia Deus o livre acontecer, né, a gente monta como... A gente tem como um quebra-cabeça. Pensou que top? Chique, 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 chique. Bom, legal. Então, agora a gente já viu como que é, pelo menos o começo da leitura. Então, tentem fazer isso, tá bom? Se esforcem para fazer. Façam-se em jejum, façam a oração. Se esforcem para compreender o que está escrito. E lá no passado tinha uma coisa interessante. Só para vocês entenderem aqui. Os escribas, lembra que Jesus tinha aquela rixa com os escribas? Quer dizer, os escribas com ele. Porque naquela época tinha escriba, né? Fala de escriba, fariseu, saduceu. Esses três aqui incomodavam muito Jesus. Os fariseus incomodavam porque eles andavam junto com os escribas. Por quê? Porque naquela época não tinha gráfica. Igual hoje, que todo mundo faz uma Bíblia, tá pronta, tá aqui. Cada escriba, naquela época, ficava responsável por um texto. Olha que interessante. Ele ficava responsável por um texto da Bíblia. Então ele decorava aquele texto porque ele era a gráfica. Então ele ficava o dia inteiro só escrevendo Salmo 42. Porque ele era a gráfica. Quando alguém ia conversar com Jesus e queria pegar um assunto determinado, eles falavam assim, quem que é o escriba que escreveu aí sobre matrimônio? Lá da lei de Moisés, o escriba falava, aquele cara manjava tudo daquele pedaço, daquela porção, que os judeus chamam de porção. Chama paraxá em hebraico, porção. Então ele vinha com cada passuk, que é verso em hebraico, e ele vinha, era minucioso o negócio. Então os fariseus chamavam os escribas para conversar com Jesus sobre determinado assunto. Vem cá, fala aí, vamos colocar para quebrar aqui para ver se a gente consegue tirar a comunhão dele, tirar a virtude dele. E eles nunca o conheciam, por quê? Porque Jesus era a palavra feita carne. Né? De 1 de Gênesis a 22 de Apocalipse, é Jesus, gente. Por isso que ele falou, examinar a Escritura, porque cuidar ter nela a vida eterna, porque elas de mim testificam. Todo verso da Bíblia tem eu. Vocês só precisam olhar com cuidado, mas eu estou lá, atrás de cada verso da Bíblia. E é lindo isso. Por isso que a gente tem que se esforçar para ler as Escrituras. Entenderam a parte dos escribas, né? Pensou se a gente fosse assim também? Conseguisse fazer essa coisa aí, de cada um guardar um pouquinho. Voltando nas paraxás, os judeus têm esse costume de ler o Antigo Testamento por paraxá, por bloco. Paraxá significa porção. Então, se você fosse falar, né, o Senhor é minha porção, o Senhor é minha paraxá, em hebraico, porção. Então, as porções são 52 porções no Antigo Testamento, os primeiros 5 livros, lida uma vez em cada sábado, uma porção por sábado. Então, no mundo inteiro, se você for numa sinagoga judaica aqui no Brasil
vai estar sendo lida aquela paraxá número tal sobre aquele assunto. Se você for na Inglaterra no mesmo sábado, vai estar lendo aquela paraxá no mesmo assunto. Então, é uma coisa meio que global. Meio não, é global. Então, cada dia é uma paraxá. Até, lembra Jesus, não sei se vocês vão lembrar disso, mas está escrito lá que Jesus ele foi numa sinagoga e deram o rolo de Isaías para ele ler, ele leu, e era um sábado, está escrito. Dá para a gente saber que sábado que era do ano, porque dá para saber pela porção que era lida. Olha que coisa interessante. Só que não é o nosso tema hoje, né? Vem para cá comigo agora, sobre o nosso devocional. Escolher um lugar, fazer oração, de preferência um grupo. Cuidado com o local que você vai escolher para ler, né? Cuidado para você não ler no banheiro, cuidado para você não ler deitado no sofá, que senão você vai dormir. Então, acha um lugar bem bacana. Ah, irmão, eu queria ler a Bíblia em 6 meses. Não precisa ter pressa, vai com calma. Ah, irmão, a Carol já falou, posso anotar alguma coisa na Bíblia? Deve. Se você não quiser anotar na tua Bíblia, pega um caderno, anote. Vai marcando lá as coisas mais interessantes que você já viu, que você... porque tem coisas que você não vai querer esquecer, né? Tem verso da Bíblia que é tão bonito, tão profundo, que você fala, meu Deus, eu não posso esquecer esse verso. Eu não posso. E aí você vai aprendendo algumas coisas muito interessantes. Quer ver? Ó, vamos falar uma coisa interessante aqui. Ó. Olha só o que eu li, aprendi, e eu falei, meu Deus, olha só que coisa interessante. Quem aqui nunca leu ou nunca viu uma pregação, Jó, capítulo 6, verso 8? Fala a verdade. Impossível. Em hebraico é assim, ó. Mi tentavô, sheati, vetikevati, tenloá. Quem dera que Deus se cumprisse o meu desejo e me desse o que eu espero. Meu Deus do céu! Quem nunca viu? Quem nunca viu? Que os moços e as moças mais usam para pedir a Deus um marido, uma esposa. Não usa mais. Não usem mais, não usem, não usem. Sabe por que não usem? Porque eu vou explicar outra coisa para vocês aqui. Nunca leia a Bíblia com versos isolados. Lembra? Começa capítulo 1, capítulo 2 de Gênesis, capítulo 3 e vai. Não pega texto isolado, porque vai dar nisso. Nós lemos o verso 8, certo? Certo? Vamos ver o 9? Porque ele falou o desejo que ele tinha. Mas vamos ver qual era o desejo de Jó. Verso 9. E que Deus quisesse quebrantar-me e soltasse a sua mão e acabasse comigo. Esse era o desejo de Jó. Quem dera que Deus cumprisse meu desejo. Que desejo? Que Deus quisesse quebrantar-me, soltasse em cima de mim a sua mão e acabasse comigo. Quem usa esse verso aí nesse sentido está pedindo para Deus a morte, então. Na verdade, a gente pode usar o verso isolado, mas se você falar que Jó estava querendo coisa boa, querendo que a vida dele muda... Não, Jó estava pedindo a morte aqui. Era isso que ele estava pedindo no verso 9. Então, quem dera que Deus cumprisse o meu desejo, me desse o que eu espero, o que você esperava, Jó? E que Deus quisesse quebrantar-me, quer dizer, acabar comigo. Soltasse a sua mão. Imagina a mão de Deus em cima de Jó. Soltasse a sua mão e acabasse comigo. Verso 10. Isso ainda seria a minha consolação, porque esse é o meu desejo. Era o desejo de Jó. Então, cuidado com os versos isolados. Muito cuidado com o verso isolado. Por isso que eu falo, começa lá do comecinho, não isola. E aí, você está no grupinho, joga lá pergunta dentro do seu grupinho. Olha, o que você achou disso? O que você achou daquilo? Gente, eu estou num grupinho aqui de amigos, tá? De amigos, não só administrador, não posso colocar ninguém. Mas um grupinho de amigos. E hoje, à tarde, a gente estava falando sobre dicotomia e tricotomia. Eles devem estar vendo essa live, eu tenho certeza que estão. Dicotomia e tricotomia. Explica para nós. Dicotomia é aqueles que acreditam que nós somos só alma, ou corpo, desculpa, corpo e espírito. E a alma é o conjunto. A tricotomia acredita no corpo, na alma e no espírito. Top isso, né? Uhum. Então olha, de novo, gente, tudo que eu estou falando é ponto de vista meu, tá? Sobre como ler a Bíblia, sobre como fazer devocional, é um ponto de vista do irmão Anderson. Eu respeito os outros pontos de vista, tá bom? Só para deixar muito claro aqui. Só que lá no grupo hoje, na conversa vai, conversa vem, tem um grupo de amigos, eu falei, eu vou fazer uma coisa aqui. Como eu sabia que a maioria acredita na tricotomia, o que eu fiz? Eu falei, eu vou aguçar, que eu vou arrumar uma confusão nesse grupo aqui.
Eu vou arrumar uma confusão nesse grupo. Eu falei, eu acredito na dicotomia. Por isso, por isso, por isso, eu quero ver o que vai acontecer. Mas a ideia qual era? É a ideia, quem pegou a live no início vai entender. É a ideia do menininho da reunião de jovem. É te cutucar. É te colocar numa posição que você seja obrigado a defender o que você tem para defender. Então, eu tento fazer isso a maioria das vezes. Surgiu um assunto, eu tento ir pelo outro lado, pelo lado contrário, para tentar criar essa vontade, o desejo das pessoas lerem mais, entendeu? Uhum. E rolou a treta, o que aconteceu? Vixe, é uma treta danada, nem acabou, porque... Olha que lindo, né? O grupo é tão amigo, gente, de novo, hein? Vai mandar direct para mim, irmão Anderson, me coloca nesse grupo. Não posso. É um grupo de amigos e lá a gente fala de... Não é assunto de Bíblia. Hoje casou, né? A maioria é assunto de Bíblia, né? Porque crente vai falar do quê? Mas a gente fala outros assuntos, então é um grupo meio fechado. Mas o bacana é que olha o que aconteceu. A gente falando de dicotomia, tricotomia, e aí entramos em vários assuntos da Bíblia, de repente, presta atenção, Carol, vem o Rafa, que é um amigão nosso, e solta um milagre. Ó, tô arrepiado só de falar. Mais uma obra poderosíssima, que ele estava dentro de um hospital. Eu vou contar, não dou conta. Ele estava dentro do hospital, vou resumir, tá? Ele estava dentro do hospital, provado ali, angustiado, e um amigo dele, que é amigo em comum nosso, precisava visitar ele, perdeu a hora da visita, não dava. Porque o Rafa estava aqui, se não me engano, em Campinas, e o nosso parceiro estava lá em Jundiaí, tá? Era uma distância muito grande, faltava 10 minutos para acabar a visita. O que ele fez? Ele entrou dentro do vestiário e foi fazer uma oração para o Criador. Dá um glória para Deus. Foi fazer uma oração para o Criador para apresentar o Rafa que estava aprovado. Eu vou contar para vocês, eu queria tanto que o Rafa contasse essa obra, mas enfim, um dia Deus vai preparar e vai contar. Olha que lindo, porque ele começou a contar isso como se sentir Deus. Esquece tricotomia, dicotomia, gente. Vamos prestar atenção na obra. Olha que lindo. Sabe o que aconteceu? Ele lá dentro do vestiário fazendo a oração, o Rafa dentro do hospital. Meu Deus do céu. Entra dentro do hospital um moço com a roupa igual do moço do irmãozinho que estava orando, com a bota igualzinho, com violão, toca hino, assina que estava entrando para fazer a visita, canta hino, vai embora, o Rafa fica dando glória a Deus, meu Deus. Os companheiros de trabalho vai abrir a porta, ele tá chorando lá, falou, meu filho, o que você está fazendo? Faz mais de 40 minutos que você está aí. E para ele fazia só 5. Meu, foi muito forte a obra. Então eu falei, gente, que coisa mais linda. Olha só, a gente começa a falar de um assunto, né? Que era dicotomia, tricotomia, e olha o que deu, a surpresa que Deus traz para nós num grupo que nem esse. Então, o que eu quero dizer para vocês que vai ler Bíblia, gente, Deus vai trazer muita, mas muita surpresa boa para vocês. Surpresa de alegrar a alma, surpresa de repente, você tá lendo, você começar a chorar, surpresa de repente, a promessa voltar na tua língua, surpresa de você começar a marchar dentro da tua casa, surpresa das portas começar a abrir na tua vida, da misericórdia de Deus voltar para dentro da tua casa, surpresa da tua vida virar de uma hora para outra, você começar a ter visão à noite. Então a leitura da Bíblia vai causar isso, porque é um impacto gigante na vida das pessoas. Só que nós estamos com essa ferramenta tão preciosa e de repente a gente não fica tão... Ah, o Everton tá na nossa live, viu? O menininho que fazia a pergunta. Quer colocar ele aí? O Everton tá na nossa live. Eu não sei se ele tá preparado. E falando nisso, peraí. A gente pode fazer uma outra, né? Sim. Porque já tá dando o horário da nossa live. Tem pergunta, não tem? Sim, tem algumas aí. Aí eu preparo ele, tadinho. Isso, prepara ele, prepara o irmão para contar a obra aí também. Isso, beleza. Falou. O irmão falando sobre isso de espírito e alma, né? Me lembrou muito quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos. Eu acredito que muitos já sabem dessa obra que eu já contei. Em que eu fiquei doente pela primeira vez, estando sozinha nesse país. E quando eu estava em casa, né? Quando eu estava aí no Brasil, quando eu ficava doente, o Lão já vinha com aquela fé dele perto de mim, dobrava o joelho, fazia uma oração, colocava a mão na minha cabeça, pregava para mim e Deus me libertava. Pra quem não sabe, meu pai, ele também tá aí na live hoje. Beijão pro Lão, eu amo o Lão. E aí, quando eu fiquei doente pela primeira vez, eu me bateu um desespero.
porque aqui sozinha em outro país e não conhecia quase ninguém, porque fazia acho que uns 2 meses que eu tinha chegado aqui, né? E eu lembro que eu deitei na cama e comecei a chorar e comecei a conversar com Deus. Eu não tinha força nem para orar. Eu comecei a conversar com Deus e comecei a falar para Deus que, olha, Senhor, quando eu estava aí, né? Estava lá no Brasil, eu tinha o meu pai e agora eu não tenho mais ele aqui, mas tem misericórdia de mim. E ali eu virei chorando para o lado e eu não sei explicar. Parece que eu adormeci, eu não sei explicar, mas eu ouvi a porta do meu quarto se abrindo, o meu pai entrou, deu um beijo no meu rosto, colocou a mão na minha Meu Deus! que nem ele fazia, porque ele tá aí, ó. Colocar, ó, deixa eu vou até colocar o comentário dele aí, ó. Fixar o comentário dele. E aí, com toda aquela fé, ele colocou a mão na minha cabeça, deu um beijo no meu rosto, eu senti o cheiro do meu pai. Meu Deus. E ele falou, dorme, você já tá liberta. Eu senti o cheiro do meu pai, o cheiro da pele do meu pai, eu senti. E ali ele saiu, fechou a porta e eu dormi um sono profundo. Quando eu acordei, eu tava liberta por completo. Nossa, muito bom. Glória a Deus por isso. Então, é uma coisa assim, sem explicação, sem explicação. Porque no mesmo momento que a comunhão era tanta, eu lembro de uma vez, vou aqui, né, até prolongar um pouquinho a live aqui, o irmão me perdoa, não sei se o irmão tem compromisso. Tranquilo, tranquilo. Mas uma vez que aconteceu uma coisa, e até hoje eu não tive uma interpretação assim realmente do que aconteceu, eu não entendi totalmente, mas eu vi como uma obra, eu vi como um sinal de Deus, que também foi logo no início, quando eu cheguei aqui. Quando eu cheguei aqui, no meu primeiro ano aqui, foi um ano marcado por milagre, mas por milagre mesmo, e esse foi um dos, né, que Deus fez. Fazia um mês que eu tava aqui, e eu tava... tinha uma viagem marcada, eu ia visitar uns irmãos lá em Orlando, na Flórida. Eu ia ter uns dias tranquilos, eu falei, vou lá, comprei a passagem e eu estava estudando na época para tirar habilitação aqui nos Estados Unidos. E então estava estudando bastante e tal, e eu deitei na minha cama e comecei a estudar. Que meu irmão falou, a gente não pode, tem que estar no lugar exato para estudar, para ler a Bíblia, para tudo. E eu sentei na cama para estudar, eu apaguei. E quando eu apaguei, eu fui levada para um lugar. E nesse lugar, eu estava dirigindo um carro. Sabe quando você apaga, do nada você está dirigindo um carro, eu assustei assim. E nisso alguém abriu a porta de trás e entrou. Aquela, eu não sei dizer, era um anjo que ele falava assim: eu vim aqui mandado por Deus para te dar um recado. Você precisa me ouvir. E ele falava comigo em inglês. Ele falava assim: eu vim para te dar um recado, você precisa me ouvir. E aí eu falei para ele assim: não, eu não. Eu falei: você é um anjo. Eu falava para ele: tu é um anjo. Eu preciso te ver. Eu sei que nesse momento eu tô deitada na minha cama dentro do meu quarto. E eu preciso te ver. Eu falava pra ele, eu preciso te ver. Ele falou, não, você não vai me ver. Você não precisa me ver. Você precisa me ouvir. Eu vim mandado para te dar um recado. Você precisa me ouvir. E eu falava, não, mas eu quero tocar. Eu quero tocar. Eu quero te sentir. Eu quero. E ele queria falar comigo. Eu não deixava. Porque eu falava assim, eu sei que eu tô dormindo. Eu sei que eu tô no meu quarto. E eu sei que se isso aconteceu comigo, que eu não sei o que tu tá dentro do meu quarto e eu quero te sentir. E ele falava, escuta, eu preciso falar com você. E eu comecei a me debater na cama. E eu falava, Carol, acorda, Carol, acorda. E eu me debatia. Eu debatia a cama inteira. Eu falava, você precisa ver, acorda, acorda, acorda. Irmão, eu me debati tanto na cama que eu acordei. E quando eu acordei, eu tomei um choque dentro do quarto, mas foi um choque que eu nunca senti na vida. E aquele choque, e eu vi a hora que ultrapassou na porta uma luz assim, que quase me cegou. Ultrapassou aquela luz da parede, o choque ficou correndo pelas minhas veias. Eu fiquei uns 15 minutos travada em cima da cama, sem entender o que estava acontecendo, e eu consegui ver a luz, mas eu quase fiquei cega. E foi só uma luz assim, rápida.
porque não deu tempo. E aí eu fiquei em cima da cama travada. Eu liguei pro Lão na hora, falei, pai, aconteceu isso, e agora? Aí o Lão ficou bravo comigo, falou assim pra mim, você também não tem que falar se falar que você queria ver, não, você tem que ouvir. Ele queria falar com você agora. E agora, como você vai saber o que ele queria falar pra você? Aí eu lembro que aí eu comecei, ai, pai, e agora o que eu faço? Ele falou, agora você vai dobrar o seu joelho, você vai orar, porque nós vai ter que entender o que tá acontecendo, nós vai ter que orar pra você entender o que o recado ele queria te dar. E aí eu comecei a ficar desesperada, eu falei, meu Deus, o que eu fiz? O que eu fiz? Ele veio pra me dar um recado, por que eu fui inventar de querer ele? E ali, nossa, eu começo a tremer. E aí, eu dobrei o joelho, chorei. Eu falei, pai, pelo amor de Deus, me ajuda em oração, que agora ele não vai voltar mais. E aí, naquela semana, Deus me fez entender. Não, eu não posso ir nessa viagem. E foi exatamente, de tanto, né, eu orei ali, busquei a Deus, eu falei, eu acho que é a respeito da minha viagem, porque é a única coisa que ali Deus fechou meu coração. E quando eu cancelei aquela viagem, o vulcão passou pela Flórida e arrastou tudo. Então eu entendi que poderia ter sido esse o recado que ele ia me dar. Mas eu não tenho certeza até hoje, né? Eu não tenho certeza até hoje que era esse, porque ele não voltou para me dar o recado, porque eu fui teimosa, eu queria ver ele. Mas, gente, eu sei que tem muita gente que fala, eu tô tremendo, eu tô gelada de lembrar disso. Mas, sério, nunca peça para ver um anjo, não, porque é uma coisa muito forte. Sentir Deus, sentir a presença de Deus é maravilhoso, peça sim. Mas não faça que nem eu fiz, porque, olha, eu me arrependo até hoje, que eu poderia ter ouvido da boca dele que ele queria ter me falado e ter sido uma obra muito mais linda. Mas não, aquela ansiedade, eu quis fazer que nem Jacó, né? Jacó. Eu queria muito ver ele. Enfim, e por conta disso, tomei um choque tão grande, ainda quase fiquei cega. Ai, Carol, da próxima vez que ele aparecer, você não tenta nem olhar, fala assim, dá o recado aí. Dá o recado. Meu Deus, que coisa, nem ouso mais, nem ouso mais. E olha, que eu falo assim, meu Deus, um anjo veio e ainda falou em inglês comigo. Eu falei, Senhor da Glória. Eu era um anjo americano. Então, meu Deus do céu. Mas top a obra, linda, glória a Deus por isso. Eu imagino o desespero do Lão, né? O Lão ficou desesperado, porque ele falou assim, meu Deus, você é doida, como que você foi fazer isso? Como... Não, mas, irmão, foi muito estranho, porque olha pra você ver, eu entendo como se fosse uma luta do meu espírito, da minha alma com a minha carne, porque eu falava pra mim assim, eu preciso acordar, porque eu preciso ver. Eu preciso acordar. E eu me debati na cama inteira, que eu arranquei o lençol da cama, assim, ó, que eu me debatia e eu falava, acorda, Carol, você precisa acordar, você precisa ver, você precisa acordar, ele tá no seu quarto, né? Então, e aquilo ficou uma incógnita dentro de mim, né? Eu falei assim, meu Deus, era o meu espírito com o meu corpo, era a minha alma com o meu corpo, até hoje eu não entendo. E o irmão que tem essa interpretação, o que o irmão pode me dizer? Carol, eu só queria ter a mesma experiência. Porque existem algumas coisas que são tão fortes e são tão individuais. Algumas experiências que Deus quer ter com a gente são tão individuais. Tem pessoas que têm visão à noite. Tem gente que... E são vários tipos de visões. São as boas, às vezes. Tem gente que não tem visão boa e nem por isso não é de Deus. É de Deus também. Se a gente pegar Jó, abra Jó aí, abra sua Bíblia aí. Abra em Jó. Olha, falando de sonho, né? Jó, capítulo 33. Olha que interessante. Verso 13. Jó 33, 13. Por que razão contendes com ele? Ele quem? Deus. Contender. Porque às vezes a gente fica perguntando para Deus, Deus, por que isso? Deus, por que aquilo? Deus. Aí ele continua, porque ele não dá contas de nenhum dos seus feitos. O que Deus faz, não adianta você ficar contendendo. Ah, por que Deus fez isso na minha vida? E está escrito aqui, ele não vai dar conta, ele não vai ficar falando para você. Ah, então, sabe o que eu fiz? Não, ele não fala. Antes, não desse jeito, tá? Ele propriamente, mas olha aqui, antes, Deus fala uma e duas vezes, porém,
ninguém atenta para isso. Ou seja, Deus ele fala não do jeito que a gente quer. De alguma forma ele vai falar com a gente. Olha só, verso 15. Em sonho ou visão de noite, quando cai no sono profundo sobre os homens e adormecem na sua cama. Então abre os ouvidos dos homens, porque ele queria falar, é ouvido. Os ouvidos dos homens e lhe sela a sua instrução. Então, pode fechar a Bíblia. O anjo queria dar uma instrução para você. Era essa a intenção. Era só uma instrução. E aí a Carol vai e não deixa o anjo dar instrução. Eu vou falar a verdade, aí tá certo, o Lão fica bravo, né? Aliás, gente, o Lão é um homem de muita fé, o pai da Carol. Eu sofria de uma sinusite crônica e um dia eu cheguei na casa de um amigo meu, o Lão tava, casa do Marcão, deve estar vendo a live também. Beijo pra você, Marcão. E aí, chegamos lá na casa do Marcão e eu não tava conseguindo, muita dor de cabeça, há muitos anos atrás. Eu com uma dor de cabeça terrível, minha sinusite era muito crônica. Aí ele chegou em mim e falou assim, ô carequinha, que ele chamou de carequinha, ô carequinha, você não tá bem, né? Falei, não tô, Lão, tô com muita dor de cabeça, tô passando muito mal. Você crê no milagre? Eu falei, acredito de alma. Ele falou assim, você crê? Falei, creio. Mas você tem que crer de alma. Falei, crê de alma. Ele falou assim, então vem cá. Colocou a mão na minha cabeça. E falou assim, em nome do Senhor Jesus, sinusite, sai do servo de Deus agora. Dou graças a Deus. Minha vida era tomar antibiótico. Nunca mais eu tô dando glória aqui a Deus nessa noite. Dá um glória para Deus. Meu Deus! Feliz demais. Então, é a questão do crer, né? Olha, eu tava falando de Bíblia, de leitura de Bíblia e virou live de contar milagre. Olha, Deus é bom. Nossa, eu falo que uma coisa que eu fiz um vídeo contando uma vez, vou até explicar mais ou menos aqui, o pessoal vai lembrar. Foi, eu acho que o último vídeo que eu fiz falando sobre fé. Fiz um IGTV falando sobre fé, né? Porque muita gente vinha falar para mim assim, nossa, Carol, você é uma mulher de fé, você é uma moça de fé, ora para mim, ora para mim, ora para mim. Aí eu pensei e falei assim, tá, eu oro, tenho prazer em orar. Mas será que esse povo tá orando por eles mesmos? Porque eu já tive uma fase, irmão Anderson, no qual eu orava por todo mundo, mas eu nunca me apresentava. Eu apresentava todo mundo, mas eu esquecia de mim. Então eu pensei assim, será que esse povo tá orando para eles mesmos ou será que eles só tá confiando na oração dos outros? E aí eu comecei, nesse IGTV, eu comecei a falar da excelência da fé, né? Que eu contei ainda essa parte, que eu me apeguei tanto na fé do meu pai, que quando eu cheguei aqui eu sofri, porque eu falei, cadê meu pai para orar para mim aqui? Porque eu sabia que ele orando para mim, Deus ia me libertar pela fé dele. Olha só. Só que aí Deus fez diferente para quê? Para me provar que eu não precisava do meu pai, que eu tinha que ter independência espiritual. E aí aquilo foi um choque de realidade para mim, né? Falar, não, agora eu tô em outro país, eu tô sozinho, eu tenho que ter a minha fé, eu tenho que acreditar na minha oração, né? E aí eu fiz um vídeo falando sobre isso, né? Que nem quando Deus chamou minha família na graça, o meu pai, ele tem um tio, eu conto nesse vídeo ainda, o tio Renato. E esse tio Renato era homem de Deus. Pensa num homem de Deus. Inclusive, tem uma obra que eu nunca contei aqui, eu acho, que a avó do meu pai, ela era italiana. E um dia ela morreu mesmo. E esse tio dele foi lá e fez uma oração, Deus ressuscitou ela. Meu Deus! E quando ela... Cadê esse tio para nós orar com ele? E quando Deus recolheu ele já. Ah, que pena, meu Deus do céu. Ela sentou na cama, ela começou a evangelizar todo mundo. Deus tinha levado ela no céu. Deus levou ela no céu, Deus mostrou o céu como era. Ela falou que ela via cacho de uva, minha bisa. Ela via cacho de uva do tamanho de um homem. Ela falou que ela via uma mesa branca com um pano que batia no chão, que não tinha fim. Ela ia tocar, o anjo falava, não, aqui você não pode tocar, você não pode encostar em nada. E aí ela olhou para o lado, eu vou contar isso para vocês verem a importância, o que é, né? Servir a Deus. Ela olhou, ela viu o pai dela. E quando ela viu o pai dela, ela falou assim pro anjo, o meu pai aqui?
isso ela contou depois. O meu pai aqui, e o anjo falou para ela, é o seu pai. Mas ele não conheceu a graça, ele não conheceu as coisas de Deus. E aí o anjo falou para ela assim, ele tá aqui porque as obras dele foram boas, foram maiores que a más, então o lugar dele é aqui. E aí ela falou assim, cadê a minha mãe? Minha tataravó. Falou, cadê a minha mãe? Aí o anjo falou para ela, o lugar da tua mãe não é aqui. Aí ela falou, por que minha mãe conheceu a graça, serviu a Deus? Ela não tá aqui porque ela falava que quando os crentes oravam, berrava que nem bode. Então o lugar dela não é aqui. Então, por isso que eu falo, é um negócio forte isso de se contar. Deus me deu 2 vezes de contar isso no culto. Uma vez acho que foi em Viçosa e uma vez em Miami, que eu congreguei aqui. Realmente, quando Deus me pediu. Por quê? Porque a gente tem que tomar cuidado com as coisas de Deus. Cuidado em apontar para o irmão e falar assim, ele quer ser crente demais. Fica batendo palma, parecendo isso, parecendo aquilo. E a cobrança de Deus é cara. E quando o anjo falou para ela assim, você vai voltar. E ela falou assim, não, eu não vou voltar, eu quero ficar aqui. Ele falava, você vai vir para cá, mas você ainda tem 12 dias de vida na terra. Em 12 dias eu volto e te busco. Meu Deus. Você vai voltar lá, você vai anunciar a graça para tua família, que a tua família tá toda orando lá e chorando na beira da tua cama. Você vai voltar lá, anunciar a graça para eles. Em 12 dias eu vou te buscar. E assim foi. O tio Renato foi lá, orou na beira da cama. Ela sentou na cama, pregou para todo mundo, para toda a família. 12 dias. Deu os 12 dias. Ela chamou a minha tia-avó, que ainda, pela graça de Deus, é viva. Uma cara serva de Deus. E chamou ela e falou assim, cuida bem das crianças, que eram os filhos dela. E eu tô indo, tá? Sentou na cama, 12 dias certinho. Deu com a mão, deitou e o senhor levou. Então, aí o meu pai, nessa época, acho que ele fala que ele tinha uns 5 anos de idade nessa época. E o meu pai cresceu vendo essa fé do tio dele. E ele vendo essa fé do tio dele, ele recorria ao meu tio. Eu lembro que quando eu tinha o quê? Eu acho que eu tinha... Eu não vou falar a idade, mas eu era muito pequenininha. Eu lembro que um dia eu passei muito mal. Meu pai me pegou e foi no hospital. Ele e a minha mãe. E chegou lá, o hospital estava lotado. E a minha mãe falou, o que a gente faz? Ela tá muito ruim. Ele foi lá na casa do tio Renato. E quando o tio Renato abriu o portão, o senhor o visitou. E com a visitação de Deus, com a presença de Deus ali, que ele começou a manifestar a promessa, Deus me libertou no carro na hora. Então, o que aconteceu? Ele se apegou na fé do tio Renato. E quando Deus levou o tio Renato, Deus precisou dar independência espiritual para ele. E assim foi sucessivamente. Deus deu independência espiritual para o meu pai quando Deus levou o tio Renato. E quando eu tive que vir para cá e viver sozinha, eu tive que sofrer para ter independência espiritual também. Olha. Então, eu não sei nem por que eu tô contando isso, né? Deus deu de aprofundar nisso. Mas tomem cuidado quando vocês vão falar da maneira de servir a Deus do seu irmão. Tomem cuidado. Porque isso pode custar a salvação. Nossa, forte o assunto, hein? Muito forte. Então, eu falo isso porque isso aconteceu na minha família. Essa parte, a minha tia ainda, né? Pela graça de Deus, é viva, é bem velhinha, mas é viva, ela conta em detalhes. E ficou muito marcado. Então, quando eu contei essa obra, né, de fé, da independência, ter independência espiritual, aí que mais eu achei assim, agora o povo vai abrir os olhos, ter independência espiritual e vai orar mais. Mas aí que não. Aí o pessoal veio mais ainda pedir oração. Então, pessoal, peça para Deus independência espiritual. Não é que vocês não vão pedir oração, não. Peçam sim. Porque está escrito, comunicai aos santos na sua necessidade. Mas, primeiramente, vocês orem por vocês mesmos. Não é mesmo, irmão Anderson? É isso aí, fechou. Eu sou dessa opinião também, Carol. Chega um momento da vida da gente que a gente tem que buscar essa independência espiritual, sim. Chegou a sua vez, e quem ainda não chegou, uma hora vai chegar. A vida... Busquem independência é assim. Porque quando a gente não tem independência espiritual, eu falo isso porque eu lembro, quando eu cheguei aqui, eu sofri muito com essa independência espiritual. Não que, tipo assim, eu sabia que eu orei muito para que Deus
que eu conseguisse me manter a serva de Deus, que eu era no Brasil, continuar sendo aqui, mas que se fosse para mudar, que eu mudasse para melhor. Eu sempre pedi isso para Deus. Não era isso, mas era a questão de tipo assim, eu confiar na minha oração, eu confiar na minha fé, eu confiar que Deus estava me ouvindo, eu confiar em que eu ia dobrar o joelho e Deus ia me visitar, que Deus ia aparecer. Então, eu precisei sofrer para isso. Então, Nossa, Carol, muito lindo. peçam a Deus essa independência espiritual, porque aonde vocês pisarem, longe de pai, de mãe, de irmão, daquele irmão que você tanto pede oração, a hora que vocês vê a oração de vocês tendo resultado, não tem preço, gente, não tem preço. Se comunicar aos santos na sua necessidade, mas primeiramente orem vocês para vocês mesmos. A hora que dobrar o joelho, a primeira coisa que vocês apresentem, Senhor, apresenta a minha vida na tua mão. E depois, né, os demais. Lindo, Carol, lindo essas obras. Carol, tem uma coisa linda aqui, deixa eu anunciar aqui, eu preciso anunciar. É muito lindo isso aqui. Tem um irmão, Leomar, você não acredita, depois de 4 horas de hemodiálise, ele tá vendo a nossa live dentro da ambulância. Santo Deus! Dentro da ambulância. Então, Deus abençoe, Leomar, pelo carinho, viu? Por tá vendo a nossa live. Todas essas obras que a gente está contando aqui, olha só como que vira, né? Tudo é plano de Deus, caminho de Deus. A gente falou do Salmo 42, e o Salmo 42 traz justamente essa independência espiritual. O salmista chorava porque ele queria estar junto com a multidão. E Deus falou, não, agora eu quero com você, eu e você agora. Só nós dois. Então sofra agora, sofra, mas eu quero estar com você agora. Antes você cultuava, agora eu quero que você adore. Que a adoração é individual, é nós dois agora. Então, vem de encontro bem um assunto que a gente está falando, né? Vem muito de encontro. Então, eu queria falar aqui do Leomar, que está ouvindo dentro da ambulância. Eu achei lindo demais. Que essa fé que está dentro do seu coração, meu irmão, possa fazer os seus rins voltarem a funcionar. Amém. E se não voltar, Deus continua sendo Deus, e por algum motivo você está passando por isso, e que você saia mais forte dessa situação, glorificando o teu Deus. Deus pode preparar um novo para você, rins novos, e você pode glorificar o teu Deus com toda a tua alma. O mais importante é a fé que está dentro do seu coração. Essas obras que a gente ouviu aqui hoje. Olha a mudança que Deus fez, né? Nós começamos a falar de leitura da Bíblia e terminamos contando obra, falando de milagre, do que Deus é capaz de fazer. Foi como a minha conversa lá no grupo, né? Começamos de dicotomia, tricotomia e terminou todo mundo falando na linguagem. Meu Deus, foi chique demais, foi lindo. Irmão, e assim, as coisas de Deus é assim. Ô, Carol, a gente precisa encerrar, né? Peraí que tem as perguntas, irmão. Não pode encerrar sem as respostas hoje. Opa, manda aí. O que fazer para ler a Bíblia sem estressar? Meu Deus! Ora primeiro. Ora primeiro. Ora bastante. Ó, gente, posso falar uma coisa para vocês? Para de ver televisão. Para de ver desgraça. Para de ver coisa que não presta. Sabe? Ocupa as vossas mentes com coisas boas. Tem gente que fica o dia inteiro vendo coisa ruim, depois vai querer ver a Bíblia. Não vai dar incompatibilidade. Não tem como. Então, peça um momento de paz, peça um momento de tranquilidade, faça uma oração para sentir a tua respiração, para sentir o seu batimento cardíaco, e depois você faz a leitura. Mas tenta evitar, gente, está muito ruim. A gente está vivendo um momento muito difícil, onde a gente é bombardeado o dia inteiro com notícia ruim. O dia inteiro. Então vai para a Bíblia. Aqui tem um monte de notícia boa. Homens de Deus que passaram por momentos difíceis, mas superaram. Então vai para as Escrituras. Tem muita coisa boa para a gente aprender. Então, para você não ler a Bíblia e se estressar, eu não sei o que ele quis dizer com estressar. Pode ser que seja esse estresse aí de ler a Bíblia. Não estou entendendo nada. E pode ser o estresse de você começar a ler a Bíblia. Olha só. Você começa a ler a Bíblia e você começa a se estressar porque o que você ouve não é o que você leu. Pode ser isso também. E aí fica complicado, porque você lê uma coisa e às vezes você ouve outro tipo de pregação. E isso pode estressar, sim. Mas daí, meu amigo, cabe a você, meu irmão, minha irmã que fez essa pergunta, clamar ao teu Criador, pegar essa parte boa para você das Escrituras e guardar dentro do seu coração. Né? Eu sempre aprendi. Inclusive foi o Lão que me falou isso. Nós devemos ter duas sacolinhas, 2 bornazinhos, ele fala. Um bornazinho para colocar coisa boa, serve. E um bornazinho para colocar coisa ruim. Coisa ruim você deixa sem fundo, para ele cair para o meio do caminho. E as coisas boas você guarda, você segura. Tá bom? Sim.
É isso aí. Perguntaram, alguém perguntou aí já várias vezes sobre orar no monte. O que tem a falar é orar no monte? Sinceramente, gente, eu acho melhor orar no monte, com certeza, do que não orar. Importante estar orando. É que nem o povo Simples. perguntaram, Carol, o que você acha desse povo que marca a Bíblia? Porque se marca a Bíblia é porque tá lendo. Você tá orando no monte, glória a Deus, tá orando. Vai orar também Né, no não? monte, né? Acabou. Melhor. É o que eu sempre digo, né? Às vezes a gente fica coando mosca, engolindo camelo. Fica falando do irmãozinho que vai orar no monte. Ele tá orando no monte, ele tá sentindo comunhão, ele largou as drogas, ele largou a prostituição, ele não tá matando, não tá roubando, tá trabalhando, tá pagando as contas e tá orando. Problema dele, filho. Vai orar no monte. Se puder, me chama, eu também vou. Então, assim, é de cada um. É de cada um. Você sente mais comunhão orando no monte? Vai, meu filho. A outra irmã aí perguntou também, né? Tem problema ouvir palavras de pastores na internet? Tá ouvindo as coisas de Deus. É melhor ouvir as coisas de Deus. Ouça as coisas de Deus e pare de Não, olhar para pressa. gente, eu vou até tomar água depois dessa, que eu preciso falar, senão eu não dou conta. Peraí. Eu preciso falar. Quem aqui, fala a verdade, que tá nessa live, que não conhece o pastor Cláudio Duarte? Ah, impossível. Eu vejo todas as pregações dele. Vai ter gente que vai falar mal. É um ponto de vista. Né? Vai ter gente que vai falar mal dele, da pregação dele. Mas a pergunta que eu faço é: quantas pessoas a pregação dele está alcançando? Quantas pessoas, as palestras, as pregações dele estão tirando as pessoas do crime, estão tirando das coisas ruins, estão tirando das drogas, estão tirando dos vícios? Isso que importa, gente. Agora, o que adianta? Né? Irmão, você está sentindo comunhão com a pregação? Vai ver. Eu não vejo problema nenhum nisso. Eu não vejo problema nenhum nisso. Não. Sabe? É as coisas de Deus, vai lá. Só que, gente, vou falar aqui, hein? Esse é o meu ponto de vista. Tá bom? Esse é o meu ponto de vista. O ponto de vista também. Agora, eu acho melhor ver uma pregação de uma outra igreja, né? Olha lá também, vê se a pessoa, se aquele pregador é uma pessoa que é uma pessoa de confiança, que é uma pessoa... Enfim, veja direitinho isso. Mas eu acho melhor você ver uma pregação dessa do que você ficar assistindo novela. E vendo que não presta também, né? Ou entrar na internet, né? Que tem muita gente que entra para a internet afora aí e entra em cada lugar, em cada beco, em cada buraco da internet, né? Que só Deus sabe. Então, é melhor. Pastora Camila de Barros também, meu Deus, eu vejo muito as pregações dela também. Não tem coisa melhor do que você ouvir as coisas relacionadas a Deus. Carol do céu, me falaram, mas mulher não pode pregar. Vai lá e prega no lugar dela. Se conseguir arrebanhar 10 mil pessoas, tirar das drogas do crime igual ela faz, eu não vejo problema nenhum. Inclusive, ainda bem que o irmão tocou nesse assunto, foi uma pergunta que uma irmã deixou na última live sobre o porquê das mulheres não poder pregar na nossa igreja. É uma questão de liturgia. Eu evito falar de instituição. Meu negócio é Bíblia, meu negócio é as coisas de Deus. Eu evito falar de instituição e principalmente de uso e costume de cada igreja. Ou de ponto de que as pessoas chamam de doutrina. Eu evito falar disso. Eu prefiro dizer o seguinte. O que importa, como o Paulo falou, não importa como Cristo é anunciado. O que importa é que ele seja anunciado, sabe? Se a pregação está alcançando pessoas, se a pregação está mudando a vida das pessoas, gente, quem sou eu para falar o contrário? Vamos fazer o seguinte, vamos imaginar que o Senhor Jesus chegou e a gente vai reclamar para ele que essa pastora aí está lotando as igrejas e a vida das pessoas estão sendo mudadas. Vamos reclamar para Jesus. Falar, Jesus, por que aquela mulher lá tá fazendo isso? O que Jesus ia falar para nós? Fih, quem comigo não ajuda, espalha. É isso aí. Quem não é por mim, é contra mim. A gente já ouviu isso. Agora, gente, volta para cá. Volta. Para deixar bem claro. Esse é o meu ponto de vista. Respeito à doutrina de cada igreja de uso e costume. Desde qualquer instituição. Tem instituição que interpreta de uma forma, glória a Deus. Tem instituição que interpreta de outra forma, louvado seja Deus. Eu, Anderson, vou pelo número de almas que são convertidas para o Senhor. Eu só penso nisso. Glória a Deus. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma lojinha, uma loja.
Eu sou gerente de uma loja, você é gerente de uma loja, e você que está assistindo a live é gerente de uma loja. E nós temos um patrão. Vamos supor que a nossa loja, as 3 lojas aqui é uma coisa só, um segmento só, a gente vende lanche, tá bom? Já vamos terminar lá a live. A gente vende lanche. A minha loja vende lanche, a sua é o mesmo padrão, tá? É uma rede de fast food. A minha loja é tudo arrumado, é tudo bonitinho, tem menuzinho, o chão é limpo, aquela coisa mais linda, só que o patrão chega, o dono chega e fala assim, Anderson, quantos lanches você vendeu hoje? Eu falo 3. Ó, a loja bem organizada. Vendeu 3 lanches hoje? Ah, interessante, hein? Tá. Aí ele vai na loja da Carol. Chega na loja da Carol, que é o mesmo segmento, é o mesmo lanche, é o mesmo... Carol, e aí, quantos lanches você vendeu? Que eu tô vendo que tem papel no chão aqui, os copinhos tá fora do lugar, a Coca-Cola acabou. Daí você fala assim, então, sabe o que acontece? Coca-Cola acabou porque hoje eu vendi 1.500 lanches. Vem comigo. Tá, você que tá assistindo a live, também tem uma loja. E o patrão passou pela minha, passou pela loja da Carol, agora vai na tua loja. Aí chega lá e fala assim, mas que bagunça é essa aqui? Meu Deus, tem refrigerante no chão, tem copinho, a chapa ali tá cheia de lanche em cima, que bagunça. Os funcionários estão com as camisas com o botão fora do lugar. Aí o gerente fala assim, sabe o que que é? É que hoje nós vendeu 20.000 lanches, nós não deu conta, e gente derrubou que não deu tempo de limpar. Eu te pergunto, se precisar fechar uma loja, qual que ele vai fechar? Aqui não tá vendendo. A minha. Você acha que com Jesus é diferente? Espera um pouquinho. Eu estou numa igreja que é tudo não sei o quê, e ar-condicionado, e não sei o quê, e não sei quem lá prega, não sei quem mais não prega. Só que é debaixo de uma árvore, é lona, é poder, virtude, levanta um e prega, levanta outro e prega, o Cláudio Duarte também vai e prega, e vai todo mundo e prega. Só que lá tem 10.000 pessoas. Alguém vai dizer assim, mas precisa ver as condições, né? Se está dentro da doutrina. Gente, não sou eu e você que vai julgar isso. Quem vai julgar é o Criador. O que importa é o contato. Porque essas pessoas não tinham contato com Deus. E agora estão tendo. É isso. Nós precisamos... Paulo falou, vocês são uma carta escrita. Nós estamos fazendo a nossa parte? Nós estamos fazendo a nossa parte? Se estamos, glória a Deus. Nós podemos falar o que quiser, porque nós estamos fazendo a nossa parte. Uma pessoa que vende 20.000 lanches, ele pode falar, eu vou mudar essa placa aqui. O patrão vai falar, pode mudar, vai vender mais? Ele falou, vai. Se você pegar lá a parábola dos talentos, o que acontece? Deu 5 para um, 2 para outro, 1 para um. Quando ele voltou, ele falou assim, ele não perguntou pro de 5 o que ele fez para multiplicar mais 5. Ele não chegou e falou, me fala aí, o que você fez? Me conta, o que você fez para multiplicar? Ele falou assim, o que você fez? Quanto eu te dei? 5. Quanto você tem agora? 10. Entra para o repouso do teu senhor. Você me deu lucro. Próximo. Quanto que eu te dei? 2. O que você granjeou? Granjeei mais 2. Cai para dentro, entra para dentro, vai dar glória, seja feliz. E você? Então, fiquei preso em umas coisas, eu sei que o senhor é duro, o senhor é muito duro. Eu fui lá e me escondi. Eu enterrei meu talento. Então agora você pega aquela porta, aquele corredorzinho, segue reto, a quinta porta você entra, é a porta chamada Quinto dos Infernos. Já pensou, gente, que situação? Pega aquela maçaneta pegando fogo, abre ela, que tem um cara lá dentro esperando. Pensou, gente? Tá certo, né? Ai, não te aguento. Carol, ó, o horário já foi, hein? Tem mais pergunta? Deixa eu ver aqui, peraí, tem sim. Cristo entrou no reino? Cristo, o quê? Cristo entrou no reino? Cristo entrou no reino? Formou... Entrou. Entrou, ele tá lá. Cristo tá no reino. Abra a Bíblia de vocês aí. Ai, pergunta, hein, gente? Claro que Cristo entrou no reino. Aqui é Atos 1:2. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui, peraí. Atos, capítulo 1, verso 2. Pegou aí? Uhum. Verso 2 diz assim, eu vou pegar sem contexto, depois vocês pode dar uma lida, tá? Olha aqui, ó. Até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Quem foi recebido lá em cima? Senhor Jesus.
E lá em cima é o quê? O reino. Atos, abre aí. Vamos pegar mais um aqui. Deixa eu ver se eu acho Atos. Aquela parte de Estevão. Estevão é capítulo 6, a instituição. 7 é o discurso. 7, a hora que ele é apedrejado. Quer ver? Vamos lá. Atos 7, verso 55. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, verso 55. Mas ele, Estevão, estando cheio do Espírito Santo, fixou os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus no reino. Dá um glória para Deus. Verso 56, e disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, que é Jesus, que está em pé à mão direita de Deus. Fechou? Acho que fechou, né? Fechou. Acho que fechou, tá. O Senhor Jesus está no reino. Mas tem mais, espera lá, que eu lembrei de mais um aqui. Deixa eu ver se eu acho. Pedro. Epístola Universal de Pedro. Eu acho aqui. Epístola Universal de Pedro. 1 Pedro, capítulo 3. Deixa eu ver se eu acho aqui. Pedro 3. Embaixo da Bíblia de vocês tem as referências, tá? Já explico. Vamos lá. 1 Pedro, capítulo 3, verso 22. O qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. O Senhor Jesus está no céu? Sim. É como está escrito no Salmo. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita ou à minha destra, até que eu ponha todos os inimigos por escabelos dos seus pés. Graças a Deus que o Senhor está no reino e Ele está intercedendo por nós, pela igreja, e hoje nós estamos dando glória para Deus. Glória a Deus. A próxima. Salvação é pela fé ou pelas obras? Eita, a salvação. Abra aí, Efésios. Gente, isso aí vocês têm que decorar esses versos, hein, que é muito top. Efésios, aí depois de Coríntios, acabando já. Capítulo 2, verso 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. A salvação, ela vem através de um dom de Deus, que é a graça. A graça é um dom de Deus e ela vem por meio da fé, tá bom? Uma vez que você acreditou no Senhor Jesus, vou ler de novo, ó. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. A obra que salvou a nossa vida foi a obra do Senhor Jesus lá na cruz. Foi Ele morrer por nós lá na cruz. Irmão Anderson, e as obras que a gente faz? Essas obras aí você vai ganhar galardão, tá bom? É uma premiação. Uma premiação lá no céu. Tem vários tipos de galardão e nós vamos ganhar o galardão da vida. Jesus falou, aquele que não negar um copo d'água para um dos meus pequenininhos não vai perder o seu galardão. Quer dizer, é um prêmio que a gente ganha para aqueles que se salvarem, tá bom? Glória a Deus. O que mais, Carol? Teve uma irmã que ela fez uma pergunta interessante sobre se ela falou que ela tem dúvidas, né, quando ela lê. E ela pesquisa no Google, só que ela não sabe se isso está certo, né? Mas eu acredito que vai ter explicações lá que cada um vai explicar do seu jeito, né? Exatamente. Por isso a importância da gente ler a Bíblia. Você vai lendo a Bíblia, vai comparando, vai pesquisando. Lembra que eu falei que é importante ter um grupinho para você conseguir discutir as ideias? É muito interessante você ter um grupo, pelo menos uma, duas pessoas. Se é um casal, melhor ainda, né? Porque você está dentro de casa, você vai dizer, amor, você leu? Eu li, e aí o que você achou? Vamos lá, vamos pesquisar junto. Então pesquise. De repente, se você não precisa pesquisar direto no Google, pega um dicionário na internet, baixa um dicionário aí no seu celular, tem uns dicionários bacaninhas para você baixar, Bíblia online para você baixar, né? Se você não consegue ler no seu trabalho e você quer ver no celular, de repente você consegue ver bastante coisa aí, tem bastante ferramenta bacana para a gente ler, tá bom? Uhum. Alguém perguntou aqui, ó. É verdade que fazer Santa Ceia em casa é feitiçaria?
Ai, ai, essa é boa, hein? Ah, não sei, viu? Ó, meu ponto de vista, tá? Meu ponto de vista. Eu não vou entrar nesse mérito porque faz parte da instituição. Eu sei de um assunto que está rodando um áudio aí, que tem esse assunto, eu prefiro não entrar. Fiquem da minha parte, meu ponto de vista. Lembra que a gente falou que tem Uhum. coisas. Eu vou dar esse exemplo, tá? Vou voltar no exemplo. É melhor eu encher minha Bíblia de post-it e de anotação do que não ler. É Hum, melhor eu ir orar lá no monte do que não orar. É melhor ter uma mulher lá pregando na igreja lá, dela, e convertendo 5.000 almas, do que ninguém pregar. E eu acho que já deu para entender minha resposta, né? sim, já deu para entender. Irmão, aqui, ó, para encerrar, qual é a versão mais fácil de se entender da Bíblia? A versão mais simplificada. Olha, eu gosto muito, muito assim, uma versão legal é a King James. King James atualizada. É uma versão que minha opinião, tá? É, Isso, essa aí. King James. Ah, tem um aqui, ó. King James. Eita, Ela é, ela é bem bacaninha. Eu tenho a minha pretinha, né? Tem várias aqui. JV, Mas essa King James. Version. Isso, a King James é uma biblinha bem bacana. E ela é barata, é uma bíblia que vem com uma linguagem que dá para você compreender bacana. Então, é uma bíblia bem bacana. Perfeito, então. Gente, Beleza? vocês. Porque são tantas perguntas, que nem. é, eu lembrei de algumas aqui agora e falei da outra live ainda, que não foram faladas. Então, vai ter outras lives vão acontecer. Essa semana eu com o irmão Anderson vamos aqui conversar sobre a nossa jornada bíblica, né, para a gente ler juntos. E aí eu vou falar aqui com vocês, vou falar aqui nos stores, a gente faz uma live anunciando também. Mas primeiro a gente vai se planejar aqui, fazer o melhor planejamento e na próxima. Na próxima live que a gente for fazer, eu vou deixar a caixinha de pergunta aqui e vamos aí também continuar respondendo. Então, não desistam, perguntem que a gente vai responder, mas tenham paciência. Legal, legal, Carol. Eu quero agradecer aí todo mundo que participou. Agora tem 944 pessoas com a gente. Então, Deus abençoe grandemente todo mundo que participou, que teve essa paciência. A live ficou um pouco extensa, né? Mas eu acho que foi bacana pra gente. A gente contou obra, a gente viu milagre. Então, foi muito top. No domingo, Carol, no domingo, eu vou fazer uma live às 9 da noite, no horário do Brasil. E eu vou começar uma jornada do livro de Ruth. São 4 domingos, às 9 horas da noite. Quem quiser participar, tá bom? Fiquem à vontade, entra lá que a gente vai fazer uma live sobre esse assunto no domingo, às 9 horas da noite. Glória a Deus. 4 domingos seguidos, só para falar do livro de Ruth, que a gente vai dar uma entrada aí na questão da depressão, dessas doenças aí psíquicas que estão chegando nos últimos dias para afrontar um pouco as pessoas e o que a gente pode aprender com essas lives aí do livro de Ruth. Ah, interessante que vai ser com tradução? Interpretação de Libras, tá bom? Então, se tiver alguém que tem essa dificuldade, vai ter uma interpretação de Libras aí nessa live do domingo, tá bom? Glória a Deus. No meu Instagram. Que perfeito. Então, ó, pessoal, quem aí tiver interesse, né, fica atento que nós vamos fazer essa jornada bíblica aí, tá bom? Mas eu com o irmão Anderson vamos amadurecer essa ideia durante a semana, vamos conversar, vamos planejar, ver a melhor maneira da gente fazer. E aí eu venho aqui e falo com vocês. E aí a gente marca uma live para semana que vem para anunciar aí para vocês. Maravilha. Fechou, irmão Anderson? Fechou, filha. Deus abençoe pelo carinho. Lão, que tá vendo a gente, um beijão no seu coração, Lão. Deus abençoe todos que participaram lá da Europa, a irmã Alane lá da França. Tem muita gente participando. Tem uma cidade aqui na Bahia, interior da Bahia, Jeremoabo. É uma cidadinha lá no interior da Bahia que está participando da live. Um beijão grande para vocês aí, viu? Deus abençoe grandemente. Tem uma lista enorme. Sabe quem está do meu lado aqui? Tininho. Ó, tem uma lista enorme aqui, ó. Mato Grosso, Paraná, Ceará, Pernambuco, São Paulo, Minas, Rio Grande do Norte, Goiás, Paraíba, Tocantins,
Rondônia, Sergipe. Meu Deus, é muita gente. Beijo no coração de vocês. Deus abençoe grandemente. Para nós visitar aí, hein? Ó, Japão, tem gente. Agora tem lugar. Tem lugar pra gente visitar. Eu vou deixar uma bênção sacerdotal aqui, que é Deuteronômios, número 6:24, que está escrito assim, ó. Deus abençoe e guarde todos vocês, que tenham uma noite de muita paz e muita alegria. E quem sabe o anjo passa aí. Gente, se o anjo passar, não queira ver, só escuta, hein? É isso aí. Tá bom? Não façam que nem eu. Deus abençoe. Deus abençoe grandemente. Tamo junto.